Programa Direito e Cidadania. Oferecimento. Água mineral Cristal Fonte Santa Bárbara. Leve com você. Olá pessoal, estamos aqui com o Toninho. O Toninho é o presidente da Câmara Municipal de Avaré. Toninho, muito obrigado por ter vindo aqui para nós batermos um papo. E o que o Toninho tem feito na Câmara Municipal? Empresário na política. Boa noite. Foi um começo aí meio difícil, né? Porque tem que se adaptar à vida Pública, né? Pública com a vida Sai da vida privada para ir para a pública. E não é fácil conciliar, né? No setor privado você tem muito mais liberdade, consegue trabalhar bem melhor. No setor público tem muita limitação, né? A burocracia trava muito. No caso ali na Câmara, eu sou passageiro, quando você tem funcionários lá que são efetivos, que Sim. já estão lá há 8, tem gente lá com 20 anos, mais de 20 anos de casa. Então, eu tenho uma gestão de 2 anos na presidência, 4 anos como vereador, né? Como disse um amigo meu, a gente já entra com aviso prévio assinado. Exatamente. Então, a gestão é de 4 anos e a pessoa que está lá é fixo. Então, é muito diferente a forma de lidar, principalmente com o pessoal, né? A equipe da Câmara é uma equipe bem consciente, bem ciente das responsabilidades deles, mas, como eu disse, eu sou passageiro lá, eu estou apenas gerindo por um período. Na empresa ali eu sou gestor já Sim. há alguns anos. Você é o dono do pedaço. Tem uma grande diferença. Grande diferença. Então, para virar a chave, toda vez que você sai da Lorsa e entra na Câmara, é um pouco difícil. Mas tá dando para levar bem. Mas você fez algumas mudanças. Quais você já conseguiu mudar? Na verdade, diminuiu bastante o número de pessoas, né? No final do ano teve um acordo com o Ministério Público, que cortou cargos, né? Os assessores foram cortados, alguns outros cargos que eram emprestados da Prefeitura a gente não retomou. Então, só de pessoal a gente teve um corte aí caiu de 38 para 20 funcionários, né? São quase 50% de corte. Exatamente. Né? E aí vem um efeito cascata, né? Que a gente estava olhando hoje, a conta de água vem menor, a conta de luz vem menor, telefone, papel, tudo que você consome vai diminuindo. Então dá um efeito cascata. A economia está em torno aí de uns 30% em relação ao ano passado. E dá para cortar mais? Tem mais gordura para cortar? Não tem muita coisa, porque esses funcionários que sobraram, ainda tem dois cargos em aberto, que é por determinação do Tribunal de Contas, que precisa ter um tesoureiro e um oficial legislativo. Então não tem muito o que cortar mais. Óbvio, alguma despesa ou outra dá para baixar ainda, mas o grosso já foi. Já foi cortado. Já. Eu vi nesse final de semana, no semanário, você regulamentou a utilização do plenário, é isso? É porque assim, hoje se você for pensar, o plenário virou o lugar mais atrativo de Avaré, Sim. né? Ele é confortável, as instalações são boas, ar-condicionado, um bom áudio e visual. Sim. Então começou a aparecer muita gente pedindo, né? Quero usar para isso, quero usar para... Não, vamos regulamentar, porque não dá para ficar abrindo lá todo o tempo. Quando é à noite, tem um gasto, tem um custo. Eu tenho que manter um funcionário da Câmara lá, tem que manter alguém responsável, independente da entidade. Então a gente regulamentou lá. Então tem algumas empresas, alguns segmentos do setor público que podem usar. E óbvio, algum outro caso a gente pode repensar, mas está feita a regulamentação lá. E a política, Toninho? O que você me fala? Vamos falar primeiro, para não assustar, vamos falar da política nacional
Depois nós caminhamos no fechamento, no segundo bloco, para a política municipal. O que você tem visto na política nacional, não só como político agora, mas como empresário também? Na política nacional a gente teve uma mudança muito grande, né, com a saída da Dilma do poder. Eu acho que até era uma coisa necessária, só que o preço disso foi muito alto, né? O preço dessa saída dela, nós ficamos durante 2 anos praticamente na expectativa do que iria acontecer, né? De março de 2015, né, até setembro de 2016, que foi quando ela saiu, ficou naquela expectativa do que ia acontecer. E esse preço foi alto demais, né? A gente entrou num período recessivo muito grande, né? Acho que nós nunca, na história do país, nunca teve um período tão longo e hoje o avião não consegue decolar, né? A gente vai naquela expectativa, bom, vai melhorar, então vamos esperar começar 2017, começou 2017, já vamos esperar passar o carnaval, passou o carnaval e o Boeing não decola. Né? E ele não decola justamente por causa da política, né? Que se trocaram algumas peças, mas ainda a corrupção está imperando, né? E você acha que tem perspectiva de melhora aí? Eu acho que, por otimismo, a gente é obrigado a ser otimista, eu acho que tem, né, uma melhora econômica. Melhora política, eu já fui mais otimista com isso. Eu acho que já estão se ajeitando algumas peças para se manter algumas pessoas no poder. Sim. Não teve a mudança que se esperava, né? Se pegar o presidente do Senado é continuação, o presidente da Câmara é continuação, Michel Temer é continuação. Quer dizer, não teve. Talvez se tivesse trocado a Dilma pelo Temer, mas mexessem na Câmara, mexessem no Senado, entrassem pessoas diferentes, a gente podia esperar uma mudança maior. Nesse momento eu não vejo. Talvez 2018, com mudança de governo federal e estadual, apareça aí alguma novidade. Eu ainda acho que pode acontecer alguma coisa, como talvez um reflexo do que aconteceu aqui, né? 9 vereadores novos, né? Talvez aconteça a mesma coisa. Mas, Toninho, será que não corremos risco, não, de, em busca de uma esperança aí, aparecer um salvador da pátria aí e a coisa complicar mais ainda? A gente tem o exemplo do Fernando Collor, né? Ele veio como um salvador da pátria, mas de certa forma mexeu. Algumas coisas. Mexeu um pouco, mas né? os Marajás, inclusive a Carta Capital dessa semana, na capa tá, os Marajás permanecem. E vai ser difícil tirar. A corrupção ela está enraizada no nosso país, né? Eu quando vi lá tanta burocracia dentro da Câmara, né? Pô, o que mais você sentiu, sendo sempre da iniciativa privada, começou a administrar burocracia. A burocracia? Burocracia. Coisa não anda. Como diz o nosso professor lá, o Júnior, advogado, você pode fazer só o que a lei te permite fazer, né? Exatamente. Então é complicado. Lá na Lorsa eu quero comprar uma caneta, eu vou lá, pego uma caneta. Exatamente. Custa 3 ou custa 2,50, não importa. Se está precisando, você compra e dá um jeito. Na Câmara, não. Para comprar uma caneta, você tem que pegar o preço em 3 lugares, o cara tem que estar com as certidões em ordem. Um bolo de documento desse tamanho, uma licitação, então, são pastas. Exato. Eu imagino no município, no executivo, imagino no estadual, federal, o tamanho. Grandes obras. Mas a justificativa é corrupção. Exatamente. Então, essa burocracia é o preço que a gente paga pela corrupção. Só que não evitou a corrupção. Esse que é o maior problema. A pessoa consegue dar um jeito, consegue contornar o Tribunal de Contas e consegue continuar com a corrupção. Por isso que eu não tenho uma esperança de que vá acabar. Eu mesmo não vejo. Eu não acho que eu vou ver. Você acha que a Lava Jato ela pode diminuir um pouco? Ela vai deixar com mais medo. Mais medo. Mais medo. Mas tomar mais cuidado. Mas não vai acabar. Talvez a geração da minha filha ou talvez os meus netos vão ver um país melhor. Mas se a gente conseguir agora começar. Acho que a gente tem que começar pelos municípios
empurrar isso para os estados, para isso chegar. Isso é um processo lento, né? Lento. A gente jogou fora aí, eu acho que de 98, 99, nós perdemos aí quase 2 décadas. Né? E para recuperar isso? Entre o final do FHC e do governo Lula e Dilma, foi tudo jogado fora, principalmente na educação. Né? Hoje nós temos um jovem perdido, né? Me assusta ver a juventude hoje. Porque não tem aquela formação que seria necessária para assumir determinadas não tem formação nenhuma política. A juventude hoje ela está totalmente alienada politicamente. Né? É só você ver, você vai num colégio. A gente, na minha época de colégio, a gente discutia política, até porque eu peguei o finzinho do militarismo e o início da democracia nossa. Então se discutia muito política. Hoje se discute, mas o jovem está alienado, ele não tá preocupado com o que está acontecendo. Até tem um post que está passando aí no Facebook interessante. Me respeita, eu fiz a faculdade, eu estudei quando não tinha o Google. Né? Porque hoje, que pesquisa Google? Não, está lá no Google. Essa ferramenta que poderia alimentar para deixar ele mais antenado, não está funcionando dessa forma. Ele vai buscar coisas alternativas. Né? E fica tudo na superfície, né? Não há um aprofundamento de discussão. Né? Nós fizemos a última mesa redonda, nós fizemos com os jovens, 4 jovens, muito interessante, e demonstraram esses jovens serem diferenciados nas discussões políticas e econômicas. Mas, infelizmente, nós sabemos que a maioria não é assim, né? Principalmente as classes mais baixas. Sim, desfavorecidas, aí tem maior dificuldade. Eles estão muito fora do mundo político. Né? Então, isso reflete em tudo, né? Acho que reflete nas cidades, né? Se reflete no Estado, na União. Quer dizer, olha o nível de deputados, né? A gente tem o Tiririca como o mais votado, quer dizer, o jovem brincou de votar. E colocou o Tiririca. Que virou tudo uma palhaçada. Agora tem que começar um trabalho... Na verdade, o Tiririca é que está no lugar certo, né? Está no circo, né? É um palhaço, né? Mas eu acho que tem que começar agora a plantar uma semente, aproveitar. Acho que a Lava Jato vai ser a semente da mudança. Mas ela não vai fazer a mudança. Ela vai ser a semente. Sim. Vai ser plantado. A gente vai criar agora uma geração de juízes, promotores que vão se sentir fortalecidos, né? Hoje, ser político, acho que é a pior profissão que tem, né? Exato. Eu costumo dizer que bandido, a pessoa fala, o cara é vítima da sociedade. O político não, ele tá lá porque ele quer levar vantagem, porque ele quer roubar. Essa é a visão que a população tem do político. E para você tirar essa visão da população é muito difícil. E eu estou sentindo isso na pele, né? Porque você, no dia a dia, você está encontrando com a população, você convive e tem que escutar que a população não acredita, né? Não acredita. Eles não acreditam mais em político. Por isso que eu falo, vai ser um trabalho muito lento, vai ter que entrar pessoas do bem no meio da política e começar a plantar uma semente que dá para fazer diferente, dá para fazer sem roubar, dá para fazer sem desviar dinheiro público, ter o respeito pelo dinheiro público, ter o respeito pela população. Mas isso é muito lento. Não é uma coisa que você vai mudar do dia para a noite. Com um Sérgio Moro. Não, nós vamos precisar de alguns Sérgio Moro. É problema cultural também, não é? E assim, também ponderar um pouco o poder que está se dando, porque também... o excesso de poder o excesso de poder. Tem esse perigo também. Então, até a gente achar esse equilíbrio, é um processo muito lento. Mas eu acho que começou. Acho que isso é importante. Começou, né? Então, se continuar, nós vamos colher os frutos. Ok, pessoal, no próximo bloco nós vamos conversar com o Toninho a respeito da política municipal no município de Avaré, o que está acontecendo. Aguarde, voltaremos já.
Programa Direito e Cidadania. Oferecimento: Água Mineral Cristal Fonte Santa Bárbara. Leve com você.